Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho. Hoje estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, e vamos estudar os itens de 9 a 15, que fala da ação da prece, transmissão do pensamento. É um texto bastante longo e todos os parágrafos trazem coisas importantes, né? Então, acho que vai ser bastante proveitoso para a gente ir enriquecendo ainda mais o que já nos trouxeram, né? Gisele, Elaine, trouxeram aí para nós nesses 2 últimos dias sobre a prece, né? Eu acho que um tema que a gente precisa estudar bastante, compreender, né, exatamente como é que isso tudo acontece, os benefícios e quanto é importante a gente fazer preces, né? Então vamos iniciar por ela, né? Vamos iniciar pela nossa prece. Vamos todos nós nos unirmos neste momento, com o pensamento bastante elevado, né? Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, abençoa esta nossa reunião fraterna, abençoa todos os espíritos que aqui estão conosco para compreender um pouquinho mais, através do que nos traz Kardec, os benefícios e a forma como se dá a ação da prece, né? Como a prece acontece. Que possamos aproveitar essa lição, porque foi organizada com todo amor e carinho para a nossa compreensão. E pensando sempre que a nossa compreensão tem que vir do pensamento e também do coração. Que a gente possa crescer sempre nesses 2 quesitos, através do que nos trouxe Jesus. Então, que tenhamos uma boa reunião, cercada de muito amor e bênçãos de toda a espiritualidade aqui presente. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, por ser um texto muito longo, eu optei por não ler, né, não ler na íntegra, e conforme eu for trazendo, eu vou puxando os itens aqui do texto para a gente ir compreendendo, né? Então, Kardec começa assim com algumas explicações, pontuando algumas coisas importantes para a gente, né? Ele fala alguma coisa assim. A prece, ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Então, a gente pode fazer a prece dessas 3 formas. A gente pode estar realizando a nossa prece de uma dessas 3 possibilidades, né? Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros. E também podemos fazer pelos vivos ou pelos mortos. Então, algumas coisas que estão claras para a gente. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Olha, então, como é que Deus, ele é onipresente, né? A gente sabe, mas como é que ele age? Então, os bons espíritos também recebem as nossas preces, né? Eles também têm essa possibilidade. E ele completa aqui que as que são dirigidas aos bons espíritos também vão para Deus, né? Então, vamos dizer que é um trabalho conjunto, né? A espiritualidade não está aí por nada, né? Ela também está muito para nos ajudar e para ajudar o trabalho de Deus, né? E aí ele fala aqui que quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários ou intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Que isso é uma situação que a gente, Gisele já falou um pouquinho ontem, a gente tem que compreender. Tem coisas que estão nos desígnios de Deus, estão na nossa trajetória,
que muitas vezes não há como modificar, mas a gente sabe que tem muita coisa que é possível diminuir, mas principalmente o que ele vai colocar aqui é esse fortalecimento nosso, né? Que são situações que os espíritos podem estar nos ajudando. E uma coisa que ele fala aqui bem no início, a primeira frase é assim: a prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Então, bom, já está aparecendo alguma coisa aí sobre transmissão do pensamento. Ela é uma relação mental. E isso é um fator assim bem importante para a gente pensar, porque essa relação mental é essa conexão, quando a gente fala dessa conexão, é a forma de ligação, né? Eu acho que se colocou ontem, eu anotei aqui, a prece é o fio de ligação com Deus, né? Então, é a forma como a gente tem de fazer essa conexão, e não só com Deus, com os bons espíritos também, tá? Então, é importante para a gente ter esses momentos de prece, né? E aí, ele traz para nós aqui uma explicação bem interessante, porque ele faz uma comparação tão simples para nós que é fácil para qualquer um de nós entendermos, né? Como que essa forma de transmissão do pensamento, como é que ele acontece, como é que ele chega, sai daqui de nós e chega lá até Deus, né? Então, ele vem falando para nós da importância do fluido cósmico universal, que a gente já estudou, né? Então, a gente sabe que, além desse ar que nos rodeia, nós também temos o fluido cósmico universal. E ele vem explicar aqui que esse fluido, diferente do ar, que o ar ele está circunscrito. Então, a gente sabe que se a gente for para o espaço, a gente não tem mais o ar. E o fluido cósmico, não. Ele coloca aqui que as suas possibilidades se ampliam ao infinito. Então, pense que o ar, né, que nós respiramos aqui, tão vital para nós, ele está aqui junto da Terra. Agora, o fluido cósmico universal, ele está por tudo, né? Então, esse é o primeiro pensamento. Quando a gente fala alguma coisa, esse som que a gente emite, ele chega para outra pessoa, né, que está nos ouvindo, através das ondas sonoras. Então, a gente emite o som e ele vai através dessas ondas e chega aos ouvidos de quem está ouvindo, né? Aqui no nosso caso, por exemplo, são outros tipos de ondas, né? E por ele ter essa circunscrição, por exemplo, se a gente quer que o som chegue alto, chegue longe, a gente tem que falar alto, né? A gente tem que cada vez mais falar alto para a gente poder ser ouvido. Quando é no fluido cósmico universal, qualquer pensamento nosso, ele vai infinitamente, ele atinge Deus. Ele chega aos espíritos aonde quer que eles estejam. Não tem essa barreira de distância, de espaço, isso não existe, né? Por causa dessa ampliação, né? Essa ampliação. Então, para a gente falar, né? Para a gente falar, a gente trabalha uma série de coisas físicas em nós, né? Físicas, que é uma coisa que a gente sabe que é muito rápida, que a gente não consegue pensar como é que o corpo humano coordena os seus órgãos com o cérebro, né? O cérebro, para a gente emitir o som, a palavra que a gente está emitindo, né? Para o pensamento chegar a Deus, ele precisa de outras coisas, né? O fluido cósmico universal, essas ondas, que a gente pode chamar também de ondas, para ela chegar a Deus, ela vem da vontade que rege o nosso pensamento e que faz esse pensamento sair de nós, né? Então, no momento em que o pensamento sai, como a palavra sai, a hora que o pensamento sai,
ele segue nessas ondas e aí ele vai para o infinito. E é dessa forma que a gente consegue atingir tantas pessoas que estão aqui na Terra, quanto os espíritos, quanto a Deus, né? Então, é dessa forma que chega lá para nós, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque o pensamento nosso é extremamente importante. E ele trouxe a questão para nós dessa vontade, né? Então, ele vai falar também aqui no texto um pouquinho dessa vontade. Quando ele fala em pensamento, nessa transmissão, a gente tem que pensar também, tem que compreender também que, além do que nós expandimos, é desta forma também que a espiritualidade chega até nós. Então, a gente tem que estar com nossos pensamentos sempre tranquilos, porque também receber, né? Porque é uma via de mão dupla. A gente põe os nossos pensamentos aí nessa prece, porque hoje nós estamos falando exatamente de prece, então na hora que a gente formula a nossa prece, muito mais do que, mesmo que a gente verbalize ela, quando a gente formula, o que está trabalhando é o nosso pensamento. Então, quando esse pensamento sai, a gente também tem que estar aberto para que o pensamento recolha as respostas, digamos assim, né? Recolha o que vem para nós, que os espíritos nos transmitem através das intuições. Então, as intuições vão chegando até nós desta forma também. E para a gente poder entender, nada como um pensamento mais livre, mais límpido, para a gente poder também compreender essas respostas, né? Tem uma coisa também que a gente tem que pensar, né? Que Kardec coloca aqui para nós, muito importante, é assim, que nós fazemos assim as nossas preces, agradecemos, louvamos, mas o que a gente mais faz é pedir, né? Não adianta que a gente ainda pede, né? Eu acho que a gente, com o Espiritismo, a gente já está aprendendo, e esse capítulo fala do começo ao fim bastante disso, que é o que a gente pede, né? Então a gente já não está mais tanto em pedir coisas materiais, né? Mas o que a gente está pedindo? Então a gente sempre tem que estar refletindo no que a gente pede. Pela nossa condição, muitas vezes a gente tem muitas aflições, né? Ele fala assim, então a gente pede sempre coisas, a gente conversa com Deus sobre as nossas aflições, sobre aquilo que são as nossas dificuldades. E ele traz algumas coisas aqui, que eu vou dar uma lida para vocês, né? Que é assim, ó. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Bom, nós já estudamos as causas atuais e causas anteriores das nossas aflições, né? Disso pouco que ele está falando. Ele continua. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessa doença. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes,
não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças. E assim por diante. Então, ele fala algumas coisas aqui para nós, né, que são algumas coisas que a gente traz ainda de dificuldade, né? Então, a gente tem uma série de aflições porque a gente tem as nossas dificuldades, as coisas que a gente ainda precisa trabalhar, né? E por que isso é importante, né? Porque essas imperfeições que a gente traz do nosso passado, ou a gente angariou aqui, muitas vezes eles são as pedras que a gente pede para que Deus tire do nosso caminho. Muitas vezes a gente ainda age desta forma, né? São pedras que nós mesmos colocamos, né? Antes ou depois, mas que a gente vive querendo que tire do nosso caminho. E que a gente sabe que tem coisas que não são possíveis serem tiradas do nosso caminho. São questões que a gente muitas vezes precisa passar. Mas a prece, ela vem trazer para nós as diferentes formas da gente passar, né? E nessa conexão que a gente faz com a prece, vem o que os espíritos podem como eles podem nos auxiliar, né? Então, isso é importante. Kardec fala assim, que o homem atrai pela prece o concurso dos bons espíritos. Então, quando a gente entra em prece, os bons espíritos se aproximam de nós para nos ajudar. Não que eles vão responder prontamente e tirar as pedras do nosso caminho, mas o que eles podem trazer para nós, né? E isso talvez o que a gente mais precisa saber, o que eles podem trazer para nós, né? A prece nos ajuda a nos livrarmos deste mal. Por quê? Porque depende do que os bons espíritos veem a nosso auxílio e do que nós vamos aceitar também, porque isso é um fator importante, né? Então, através da prece, a gente se conecta com Deus, com os espíritos, e aí a gente vai atrair o quê? A inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos causados por quê? Por causa dessas nossas imperfeições, dessas pedras que a gente tem, dessas aflições que a gente carrega, das nossas imprevidências, né? Então, eles trabalham para que a gente consiga resistir a este mau pensamento, porque o nosso pensamento precisa estar bom, tá? O nosso pensamento precisa vibrar o bem, né? Ele fala também, ó, olha que interessante, não é o mal que eles afastam de nós, né? Mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar mal. Porque é o nosso pensamento que causa o nosso mal, gente. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais. Mas é a nós que impedem de infringirmos as leis a orientarem o nosso livre-arbítrio. Aí chegamos num ponto crucial. Ele fala aqui que os espíritos agem sem que a gente perceba, mas não que eles agem assim impondo para nós, olha, porque você tem que fazer isso, não é isso que ele fica o tempo todo, mas eles nos inspiram essas boas resoluções, esses bons pensamentos, porque isso vai determinar que a gente faça melhores escolhas. O livre-arbítrio está na nossa mão, é nosso. Se nós vamos decidir por aquela inspiração ou não, é nossa decisão. E ele fala mais aqui, a nossa responsabilidade. Então, nós temos que ter essa mente aberta para a gente ouvir e perceber e a gente ter condições de estar ponderando nessa luta do bem e do mal no que é melhor. Qual a melhor decisão que eu posso tomar frente ao que eu preciso?
né, ao que eu estou pedindo tanto. Então, eu vou me enchendo dessas forças trazidas pela presença desses bons espíritos junto a nós, para que a gente possa estar tomando essas melhores decisões. Gil usou uma palavra lá maravilhosa ontem, ampliando a nossa visão, que é isso que a gente precisa. Quando os espíritos estão junto a nós, nos fortalecendo, a nossa visão se amplia e a gente consegue ter mais clareza daquilo que a gente precisa realmente fazer, né? Para superar essas nossas dificuldades. E uma outra coisa que ele fala aqui, ó, a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo, a sua assistência e para o outro, o bem que se poderia fazer. Porque a gente sabe que a gente não vai tirar a pedra, nem do nosso caminho, nem do caminho do outro. Mas quando a gente está pedindo alguma coisa, a gente vai juntando essa força no nosso pensamento, ela vai se juntar com a nossa vontade e ela vai agir, né? E tudo aquilo que a espiritualidade pode fazer, intercedendo por isso, será feita com a permissão do Pai. Então, é muito importante a gente não deixar, né, de utilizar esse recurso tão precioso para a nossa vida, né? Ele fala aqui também que... deixa eu me achar aqui. Tá, aqui achei. Ele fala aqui um ponto importante para nós, o que Deus leva em consideração quando a gente está fazendo a nossa prece. Então, é importante a gente... Ele usa 3 palavrinhas bem simples, mas bem importantes. Ele fala que é intenção, ele fala do devotamento e da fé, que isso pesa na balança de Deus, vamos dizer assim, né? Porque, assim, quando a gente tem a intenção, quando a nossa intenção é de querer o bem do outro, né? Ou de estar querendo também o nosso bem, não a forma egoísta do querer bem, né? Quando a gente tem o devotamento, o cuidado, a dedicação, o empenho, quando a gente carrega uma fé na confiança de que o melhor vai vir, e o melhor nem sempre é o que a gente acha que é o bom, né? A gente tem que ter sempre a clareza disso, de que as respostas não vão vir do jeito que eu quero, né? Mas do jeito que me é necessário, né? Então, a gente não vai conseguir tirar todas as pedras, mas a gente pode amenizar o caminho, trazer, indicar as rotas que a gente pode fazer neste novo caminho. Quando a gente traz essa intenção, esse devotamento e essa fé, eles são um impulso para a nossa vontade. Então, a nossa vontade, ela vem dessas três palavras, né? Que em nós, elas crescem muito, porque elas fazem esse impulsionamento dessa vontade que a gente... Mas vontade não é eu quero, mas a vontade como atributo do espírito mesmo, uma vontade firme, uma vontade de determinação que a gente tem, né? Que é diferente do simplesmente, eu quero, não quero, né? Não é isso. A vontade é muito além. E ele fala também que todo homem que busca o bem em si, né? Ele se enche de fé e do que Kardec chama aqui de impulsos da caridade. Então, olha bem, eu tenho o impulso da vontade com o impulso da caridade. Porque a caridade, ela permeia, quando eu estou nesse impulso da caridade, ela vai enchendo o meu pensamento da bondade, né? E quando o homem busca o bem, tem o impulso da caridade, ele faz o quê? Ele enriquece o seu pensamento. É aí que o pensamento, ele tem, ele se enche de qualidade. Porque é bom para a nossa prece que o nosso pensamento ele seja o melhor possível. O melhor possível. Porque ele vem também refletir o que se passa no nosso coração.
Então, a gente tem que estar muito alerta quando a gente vai fazer a nossa prece, né? Muito alerta, porque o que está no nosso coração e o que está no nosso pensamento, ele vai sair. Ele vai sair quando a gente junta essa vontade firme, essa fé, né, que a gente tem. Tudo isso faz a gente crescer, né? Crescer em termos de prece no nosso pensamento. E se a gente não tem tudo isso ainda? E se a gente ainda não consegue estar com a nossa fé firme? Se a gente ainda não tem uma vontade tão coisa, não é? Então não adianta nada. Então a gente não deve fazer fé, fazer nossa prece. Ele vem falar aqui para nós, né? Ele diz assim: o homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar por outro por pensar que não é digno de ser ouvido. Olha, todos nós somos dignos de ser ouvidos. Qualquer faísca do bem que esteja no nosso pensamento, no nosso coração, se conecta, gente, se conecta. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade. Olha só que importante. E sempre agradável a Deus que leve em conta a sua intenção caridosa. Então, se eu colocar um pouquinho dessa intenção, né, boa intenção, ele já dá a abertura para o nosso pensamento, né, caminhar até Deus. Ele fala aqui também que os bons espíritos suprem as nossas necessidades quando a gente ainda está frágil, né? Quando a gente ainda não construiu tudo de bom em nós. Então, nós somos ainda seres inferiores, a gente precisa dos bons espíritos aqui. Eles trazem essa força necessária que às vezes a gente ainda não tem, né? Essa fé vacilante que a gente ainda, em alguns momentos, demonstra. Eles vêm se unir a nós para que a gente possa elevar esse nosso pensamento melhor que a gente puder em direção ao Pai, pedindo por nós ou principalmente pedindo pelo outro, né? E ele fala ainda para nós aqui uma coisa importante aqui no final, fechando o texto, que ele diz assim: o poder da prece está no pensamento. E não depende nem das palavras, mas olhe bem, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. Olha só que interessante, né? O lugar, não importa em que lugar, você pode fazer sua prece em qualquer momento, porque aquilo que está no seu pensamento, no seu coração, ele pode ser acionado a qualquer momento, né? Então, o lugar que você está, ele só vai te ajudar, talvez um pouco, talvez não, com certeza um pouco mais, se você tiver mais propício a esse recolhimento, né? A seu vaso interior, né? Facilita. Mas se você não puder, não perca a oportunidade, se é o momento, é naquele momento bastante atribulado, faz a sua prece da mesma forma, né? Sempre lembrando, os bons espíritos estão junto quando você ativa isso, né? Ativa seu pensamento numa prece. Ele continua aqui. Tem mais dica, né? Porque essa parte aqui são partes de dicas importantes. A prece em comum tem ação mais poderosa. Quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Então, olha a importância de momentos em que a gente faz preces conjuntas, né? Porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas.
enquanto duas ou três ligadas por uma aspiração comum orarão como verdadeiros irmãos em Deus. E sua prece terá mais força do que daqueles 100. Então, olha que dica preciosa, Kardec fecha aqui para nós, dizendo assim, olha, gente, qualquer um pode fazer, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer condição, porque às vezes a gente está em estado de euforia, às vezes a gente está em estado de melancolia, em qualquer momento que a gente esteja, a gente pode fazer uma prece, movimentando essas energias que a gente tem, unindo com as energias da espiritualidade, né? Que pode agir de acordo com o que Deus determinar, né? Então, muitas coisas podem ser alcançadas mediante uma prece, né? E o que mais importante, o que ele fala aqui? Força para a gente continuar seguindo, né? A visão para a gente compreender as situações que nos cercam, o fortalecimento numa hora de dor, de aceitar, né? A gente falou também ontem de aceitar as situações, né? Que não é só um conformismo, mas uma aceitação é uma coisa muito que nos move, né? Então, quando a gente pede essa força para nós, a gente consegue superar e todas aquelas pedras que a gente tem no caminho, né? A gente consegue ter mais coragem, inclusive, para dar a nossa caminhada, para fazer a nossa caminhada. Porque muitas vezes as coisas que a gente tem no caminho, elas não serão retiradas. São situações que a gente precisa vivenciar. E se a gente precisa vivenciar, que a gente possa vivenciar com qualidade, né? Conseguindo passar pelas nossas dificuldades, sempre cientes de que o Pai está conosco, sempre cientes de que a gente tem essa possibilidade de conexão, né, com os bons espíritos que estão, bons, porque não é um, dois, são vários espíritos que nos cercam. Né? São vários espíritos que estão nos acompanhando nessa caminhada, né? Além do nosso espírito protetor, que nos acompanha sempre, tem outros espíritos trabalhando, né? Por todo a nossa caminhada, ou a caminhada do outro, pelo qual a gente faz prece. Né? Quando a gente faz prece pelo mundo, né? Quando a gente faz prece pelo nosso planeta como um todo, pelas dificuldades das pessoas, a gente eleva o nosso pensamento, que é de melhor no nosso pensamento, no nosso coração, e consegue unir com o pensamento de todas as outras pessoas que estão com o mesmo patamar vibratório, né? De ação no bem, de querer. E isso auxilia os espíritos que estão trabalhando para que o planeta possa alcançar um patamar melhor, né? Para que as coisas ruins que a gente está vendo possam ir se resolvendo, para quando as dificuldades de cada um possam estar sendo superadas, né? Para que a humanidade toda possa avançar, né? Então, um trabalho árduo de toda a espiritualidade. E as nossas preces também fortalecem esses outros espíritos que estão na batalha. Então, quanto é importante a gente trazer assim o máximo de bem em nós para fortalecer, mas enquanto a gente não tiver isso, a gente poder mobilizar aquilo que a gente já alcançou, porque a gente já alcançou bastante coisa. Então a gente pode mobilizar os nossos melhores emoções, nossos melhores sentimentos em favor do outro. Né? Principalmente em favor do outro, mais do que ao nosso favor, né? E dessa forma colocar à vontade o empenho, né? Para que o outro seja também beneficiado, né? Pela paz, pelas boas energias, pelas boas vibrações, né? E é isso que a gente sempre quer. Então, um pouquinho disso, vendo o horário, né? Um pouquinho disso que eu trouxe aqui da ação da prece de transmissão do pensamento, né? Leia um texto inteiro, que ele
como eu disse, todos os parágrafos são importantíssimos, eles trazem bastante coisas para nós, né? E vamos ver se alguém aí tem algo para comentar, para colaborar, né? Trazer para nós, né? Nessa noite, nessa semana que a gente está estudando um pouquinho da prece, né? A prece é um recurso tão simples, gente, tão simples, e às vezes a gente esquece, né? Esquece de lançar mão dessa possibilidade, né? E a gente, assim, a gente se liga com o Pai. Mas acho que uma das coisas mais importantes é a gente saber o que a gente está pedindo e a gente ouvir, ter o nosso pensamento aquietado também para a gente ouvir aquilo que está vindo de auxílio para nós, né? Pensar que a grande maioria de nós, né, recebemos por intuição. Né? Então, muitas vezes, pensar nesses nossos pensamentos que passaram na nossa cabeça, que pensamentos que estão nos acometendo, porque são as boas vibrações. E tomar o cuidado que essa ligação, quando a gente não desenvolve o bem em nós, o nosso pensamento não vai ser bom. E o nosso pensamento não sendo bom, não vai de encontro aos bons espíritos. Então, a gente tem sempre que tomar esse cuidado de que, enriquecendo o meu pensamento de boas vibrações, eu não vou me ligar com maus espíritos, né? Espíritos que ainda não estão desenvolvidos. Então, a gente tem que desenvolver esse lado bom para nosso, para poder se ligar cada vez mais com bons espíritos. Né? Então, a mensagem, quando a gente fala na prece, porque a prece ela liga a gente a bons espíritos. Né? A gente não vai fazer uma prece para um mau espírito. A gente sempre vai estar com essa intenção. Então, a espiritualidade vai se unir a nós nesse momento. Então, qualidade de pensamento, qualidade de sentimento, qualidade no que a gente pede. Né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente ter sempre em mente. Né? Algum comentário? Gostaria se alguém quiser a palavra, né, por favor, e se alguém quiser comentar, está aberto aí o nosso chat. Oi, Valéria. Oi, fala. Tudo bem? Valéria, sabe o que eu gosto muito nesse item, especificamente desse capítulo? É o quanto que a doutrina espírita vem simplificar para nós a compreensão da possibilidade de sermos ouvidos e atendidos em nossas necessidades, né? Nesse item 10 do Evangelho, que é quando Kardec explica para nós o mecanismo, não é, de como é que o nosso pensamento, tendo como veículo de transmissão o fluido, ele não tem limites, os nossos pensamentos não têm limites. Se a nossa vontade bem direcionar os nossos pensamentos, o que é que vai acontecer? Nós vamos atingir o infinito, nós vamos atingir onde quer que nós desejemos buscar. Eu acho isso de uma grandeza, tornar isso conhecido para nós, explicado para nós, mostrando concretamente o poder da prece, como ela se processa, como é que ela parte de nós, é ouvida pelos espíritos, como ela pode ser recebida, como é que a resposta chega para nós. Acho isso, assim, de uma profunda misericórdia do Pai, né? Quanto que nós ganhamos ao aprender isso, e o quanto que isso enriquece nossa fé. Fico pensando, quando nós adentramos um momento de ter fé raciocinada,
não é? Porque acho que todos nós já fizemos prece em momentos difíceis, não é? E sentimos um acolhimento, sentimos um envolvimento, todos nós. Agora, ter certeza e saber como utilizar esse recurso e se preparar para receber a resposta, eu acho isso incrível, não é? Isso mesmo, Gi. Obrigada por essa retomada aí. E é uma sensação que a gente tem assim, é, como o Pai está sempre conosco, como é que ele não nos abandona? Porque ele diz assim: vocês têm um canal para se aproximar o tempo todo dele, né? A gente tem um canal. Então, e essa possibilidade tão ampliada que a gente tem é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque como ele faz a comparação aí com o ar, né? O som no ar, ele é limitado, né? Ele é limitado. Se a gente quer alguma coisa, a gente precisa até gritar, e mesmo assim, tem determinado momento não chega. Mas o pai, que muitas vezes, às vezes a gente acha que ele está distante, ele está o tempo todo ali. E a gente pode, um movimento tão simples que é o do pensamento, é, é, meu Deus, sabe-se lá onde que ele está indo, né? Aonde que ele está indo? É, um caminhar aí assim, muito, muito grande, muito, muito aberto, muito amplo, mas muito, muita alegria causa para a gente, né? Ter essa possibilidade, saber que a gente tem essa possibilidade ali, porque a gente não está sozinho, né? E quando a gente faz a prece, é uma maior prova de que a gente não está sozinho, de que a gente tem ali o amparo. Amparo, porque quando a gente faz a prece, geralmente a gente também está necessitado. Então, a gente tem esse amparo, né? E esse amparo chega para nós e tem tão simples, mas a gente imaginar o quanto é amplo, né? Essa possibilidade de nós compartilharmos, né? Porque o fluido cósmico que a gente faz parte, a gente se aproxima, né? Desse todo aí pelo pensamento, né? Uma coisa tão simples que a gente tem. Alguém falou aqui, orai e vigiai, Maria Cândida. Orai e vigiai. É, orai e vigiai principalmente os nossos pensamentos, né? Porque aquilo que a gente fala, a gente pode até controlar, mas o que a gente pensa, a gente muitas vezes não controla. O pensamento vem para nós. E aí? Então, a gente saber também que os nossos pensamentos estão chegando ao Pai, mesmo que a gente não tenha a intenção, ele está chegando ao Pai, também é uma forma da gente começar poxa, eu não quero mais esse pensamento, né? Eu quero pensamentos bons, pensamentos no bem, eu quero pensamentos carregados de boas energias, né? E quando a gente faz vigia um pouquinho esse nosso pensamento, as nossas orações serão muito melhores, né? Que a gente vai trazer isso que tem de bom em nós, né? Rosana está falando aqui para nós que as preces que estão atrás do Evangelho são muito boas e importantes, pois dirigem nossos sentimentos e nos orienta quanto ao que devemos pedir e agradecer de acordo com as nossas necessidades. Então, ela está falando aqui, vou chegar, meu livro é cheio de anotação. Ela está falando aqui, ó, capítulo 28, a coletânea de preces. Se alguém ainda não conhece, vai lá. Porque às vezes, assim, como está falando aqui que a questão do trabalho com o pensamento, e às vezes a gente está em situações tão difíceis que a gente não consegue organizar o nosso pensamento. Ou a gente está numa situação que a gente não consegue formular, né? Então, Kardec, os espíritos organizar essas preces aqui, que traz uma explicação antes da prece, para a gente refletir, e a prece. Eu digo assim, que às vezes a gente não consegue organizar
que às vezes é de fazer uma prece por um inimigo, não é fácil, não é fácil. Então, aqui nos ajuda, né? E a gente tem que pensar, eu quero acrescentar uma coisa aqui, que prece pode ser lida? Pode ser lida, somente quando a gente não consegue ainda formular direito, a gente está precisando de um apoio, mas ela deve ser compreendida, né? Por isso que o pensamento é importante, porque, olha bem, se eu ficar repetindo maquinalmente, o meu pensamento não fez parte disso. A minha compreensão não chegou. Então, eu estou repetindo palavras sem nem saber o que eu estou dizendo. Então, quando eu leio, eu tenho que primeiro ler, entender, compreender e fazer a prece até eu senti-la dentro de mim, né? Porque aí, quando eu estiver sentindo aquela prece, sentindo realmente aquilo que eu estou falando, eu posso, meu pensamento vai estar mais claro. Porque o meu pensamento, se eu for somente falando palavras, lendo palavras, falando, repetindo palavras, o pensamento não fez parte, porque a compreensão não fez parte, né? E aí, Gisele usou o termo, né, da fé raciocinada, né? Então, eu estou lendo ali, eu estou compreendendo o que está sendo dito, e aquilo vai trazendo a minha emoção, ao meu sentimento, e aquilo vai fazendo eco, né? Até chegar o momento em que eu vou fazer uma prece por um inimigo, né? Um exemplo, que eu vou falar alguma coisa aqui e que eu vou sentir realmente, né? Então, às vezes, no começo eu posso até falar e falar obrigada e ainda ter dificuldade para falar, mas conforme eu vou lendo, eu vou compreendendo que aquilo é necessário para mim, me libertar, não ele, eu me libertar, né? Aquela prece vai fazendo eco em mim. E aí o meu pensamento se organiza, e aí eu consigo transmitir realmente aquilo que eu quero, a minha intenção, né? Pôr a minha vontade realmente que aquilo que eu estou falando é o que eu quero, né? Então, é importante a gente recorrer a essas preces, sim, porque elas nos ajudam na organização do nosso pensamento. Mas compreender aquilo que nós estamos falando, né? Isso é um ponto bem importante para a gente prestar atenção nessas preces, né? E o William está falando, tem prece para tudo, tem prece para tudo, né? Basta a gente buscar. Começando pelo Pai Nosso, que a gente não deve repetir, porque estamos com ele decorado, né? Na ponta da língua, mas porque a gente está compreendendo cada palavra que a gente fala, né? Que é a primeira prece que vem nesse capítulo 28. Cássio, fico pensando que toda prece que fazemos antes de ser dirigida a alguém é feita em nosso benefício sempre. Por isso, o hábito de fazer a prece pode nos auxiliar sempre e auxiliar aqueles a quem a dirigimos. Isso mesmo, Cássio. Quando a gente fala aqui nessas 3 questões que Kardec colocou, que é a intenção, o devotamento e a fé, quando a gente coloca isso, e isso é realmente aquilo que a gente está sentindo, vai atender o outro. E quando ele usou esse termo, vou até pegar aqui, ele fala assim, quando ele usou esses 3 termos, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé. Recompensar. Então, quanto mais eu estou fazendo com esse empenho, com essa vontade, com esse amor, eu estou colocando isso tudo para o outro, eu vou receber. Eu vou receber, porque Deus está vendo o que é que me move, né? Então, Deus olha o que move a nossa intenção, né? Se for realmente dentro do bem que eu quero ao outro, eu estou ganhando com isso, né? Isso é a lei do retorno, né? A lei do retorno, que a gente sempre tem, a gente tem que ter confiança que a gente sempre tem. Mais alguém? Tudo bem, então? Já está ficando tarde. Então, vamos fazer as nossas vibrações, que também é um momento de prece,
né? A gente faz as vibrações, porque a gente também está dirigindo essas boas vibrações a todas as pessoas que a gente colocar no nosso pensamento, né? Durante essa vibração. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir que os bons espíritos possam fluidificar a nossa água, pedir que os bons espíritos possam, junto conosco, abrir, auxiliando que nós possamos abrir o nosso coração realmente, pensando assim nas boas vibrações que a gente quer emanar para todo o nosso planeta tão necessitado neste momento. Que as vibrações de amor, de boas energias possam chegar a todos os espíritos encarnados e desencarnados aqui da Terra. Que as boas vibrações possam chegar a todos os dirigentes dos países, para que eles possam tomar sempre as boas resoluções em prol de toda a população, de cada um deles. Que a gente possa vibrar muito, muito pelo nosso país, vibrar para que a paz, a harmonia e o amor ao próximo seja uma constante para que nós possamos viver dias melhores, que possamos vibrar para que o Evangelho de Jesus esteja presente em todos os corações, que possamos vibrar pelo nosso lar querido, que possamos vibrar pela equipe do professor Eurípides, do Dr. Bezerra de Menezes, que possamos vibrar pelo nosso lar lá no Jardim Paulistano, que possamos vibrar por todos os moradores que lá vivem, no Jardim Virgínia, que é ali ao lado, que possamos vibrar intensamente pela cada um de nós, pelo seu lar, pela iluminação de todos os espíritos que lá convivem conosco, que possamos vibrar também por nós, para que o bem seja uma constante na nossa caminhada, para que o nosso pensamento sempre esteja rico deste bem, para que possamos oferecer o melhor para todas as pessoas, todas, sem exceção. E vibremos intensamente para que o nosso caminhar seja sempre de evolução. Senhor Jesus, querido Mestre, mais uma vez chegamos ao fim de um estudo do Teu Evangelho à luz do Espiritismo. Agradecemos imensamente por Kardec, os Espíritos, terem trazido tantas reflexões e ensinamentos para nós, clareando a nossa compreensão, clareando o nosso pensamento e nos presenteando com aquilo que há de melhor na nossa construção de uma prece boa e frutífera. Que todos os espíritos que estiveram conosco possam ser muito abençoados em suas caminhadas, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e que possamos ter uma noite de muito trabalho junto à espiritualidade e também um merecido descanso para as nossas atividades diárias. Que assim seja, graças a Deus. Com a graça de Deus, que a gente possa ter um retorno aos nossos afazeres e uma ótima noite, né? Que é o que a gente também precisa. Boa noite a todos e até a próxima.